Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e nós estamos aqui no nosso canal, atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então é uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Todos os dias nós estamos aqui partilhando a Palavra de Deus para te ajudar a compreender um pouco melhor os textos, para te ajudar a aprofundar, para partilhar também das experiências que fazemos com Deus. É uma alegria muito grande. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando a primeira vez, você que já está aqui, mais uma vez, vamos conosco mergulhar na Palavra de Deus. Então, hoje nós vemos que Filipe era um homem que se deixava guiar pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que eu desejo muito para a minha vida. Deixar com que o Espírito Santo possa me guiar, deixar que o Espírito Santo possa me conduzir. Mas, para isso, é preciso também se permitir a graça da obediência. Porque o Espírito pede para Filipe sair do lugar que ele está e ir para um outro lugar, deserto, desconhecido. E Filipe ainda assim vai. Então isso manifesta a obediência. E o Espírito Santo, ele tem predileção por corações obedientes. Vamos pensar uma coisa. Quando a gente tem problema de formiga em casa, na minha casa sempre teve problema de formiga. O que as formigas têm mais predileção? Se você deixa um doce em cima da mesa, as formigas vão atacar e vão encher aquele doce, porque elas têm predileção por aquilo. Assim também, o Espírito Santo, quando ele vê um coração obediente, ele faz aquele enxame, não sei se fala enxame coletivo de formigas sem enxame, mas vou dizer aquele ajuntamento de formigas. Então o Espírito Santo ele se junta com todo o poder e toda a graça sobre os corações que são capazes de obedecer a Deus, de cumprir na própria vida a vontade de Deus. Mesmo sem entender, sem saber o que vai dar, como que vai ser, como que vai acontecer, mas Filipe se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E nós vamos ver os frutos dessa obra, porque um coração obediente, cheio do Espírito Santo, faz obras muito boas. Por quê? Porque a obediência, ela salva a si mesmo, mas ela salva os outros também. E é isso que a gente vai ver nesse texto da primeira leitura de hoje. A obediência de Filipe alcançou lá o eunuco de Candace, né? O eunuco lá que era do reino lá de Candace. Então, a obediência salva a minha vida, mas alcança outras vidas e salva também outros corações, porque nós manifestamos no mundo uma adesão a Deus, e não só uma adesão, mas a alegria da adesão. Nós manifestamos a graça de estarmos abandonados em Deus, e isso vai alcançando, vai conquistando também corações para Deus. Então, busquemos ser cheios do Espírito Santo e nos deixar e nos fazer nos tornar obedientes a Deus. Outra característica de Filipe é que Filipe era oportunista. Eu acho que oportunista a gente olha sempre como um sentido negativo, mas aqui tem um sentido muito positivo, porque ele vê aquele homem lendo o texto da Sagrada Escritura e pergunta para ele: você está entendendo? E aí o homem diz que não tem ninguém que explique, que não tem ninguém que ensine. Então, ou seja, existem pessoas que às vezes está faltando para elas uma experiência. Elas até estão buscando. Aquele homem estava lendo a palavra de Deus. Ele estava buscando, mas faltava para ele uma experiência. Faltava para ele a experiência de alguém que explicasse, a experiência de aprofundar naquilo que é a palavra de Deus. E aí aqui a gente extrai algo muito bonito do Evangelho. Aquele homem estava tentando sozinho, mas aí ele encontra Filipe. Filipe era um do grupo dos 12 apóstolos, era aqueles que Jesus disse: se vocês ligarem, será ligado, se desligar, será desligado. Filipe era um dos primeiros do grupo dos primeiros que Jesus mandou em missão. Filipe era sinal da igreja no mundo.
Filipe era sinal da igreja. Então olha que bonito. Aquele homem não estava conseguindo compreender sozinho, mas quando ele fez uma experiência com a igreja também, ele compreendeu. Ele fez a experiência dele através da igreja. Porque a igreja nos oferece os sacramentos, nos oferece a vida, nos oferece o tesouro do magistério da igreja, a sua tradição que é resguardada na igreja. Então, ou seja, a igreja também é sinal de experiência com Deus. Uma pessoa sozinha, às vezes tem gente que diz, né, não, eu adoro a Deus na minha casa, eu vivo minha experiência com Deus na minha casa. Tudo bem, mas você não vai entender as coisas da mesma maneira se você estiver na igreja, se você estiver junto da igreja, debaixo da autoridade, da guarda da igreja, que é mãe, guia e protetora. Porque aquele eunuco fez uma experiência a partir do momento que Felipe chegou na vida dele. A partir do momento que ele se encontrou com a igreja, ele fez uma experiência verdadeira e fecunda que vai transformar de fato a vida dele. E aí vai dizer que Felipe vai explicar para ele, vai anunciar Jesus. Isso aqui, queridos, é o mais importante. Se nós vemos esses dias da semana que Jesus é o mais básico, Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento, não tem outra coisa para a gente anunciar senão Jesus. A gente não precisa falar de política, de ideologia, de ideias pessoais, de si mesmo. Só precisamos falar de Jesus. Porque Ele é o nome sobre todo nome, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que deu a vida por nós, Ele é aquele a quem devemos ser imagem e semelhança. Então, vamos restringir o nosso anúncio a falar de Jesus. Menos de nós e mais de Jesus. Menos a minha opinião e mais o que Jesus fala. Menos o que eu penso e o que eu gosto e mais de Jesus. Porque Filipe só anunciou Jesus. E quando ele falou de Jesus, aquele homem diz, poxa, mas então, diante de tudo isso que você está me falando, se ali tem água e eu estou aqui, o que falta para eu ser batizado? Então, diante da igreja, tendo feito uma experiência com Jesus, aquele homem pediu o batismo. Ele disse, eu quero aderir a essa fé. Eu quero fazer parte desse grupo dos escolhidos e eleitos para o céu. Eu quero fazer parte desse grupo daqueles que são chamados e têm um caminho seguro para seguir. Que o caminho é uma pessoa, que é Jesus. Eu quero essa verdade que eu não conhecia e não compreendia, que também é Jesus. Eu quero essa vida que eu nunca vivi e que é Jesus. Então, se falarmos de Jesus, estamos apontando um caminho, estamos falando a verdade, estamos apresentando a verdadeira vida para os homens. E aí o eunuco teve então o desejo de ser igreja e pede o batismo. E após a experiência do batismo, do eunuco, ele seguiu o seu caminho e Felipe desapareceu. Isso é muito interessante, porque depois que ele fez a experiência do batismo, agora ele precisava caminhar com as próprias pernas. Ele precisava viver a sua vida. Ele precisava agora ser um anunciador. Então por isso Felipe desaparece, porque não que a igreja o deixe sozinho, mas agora ele é a igreja e como missionário da igreja tem a missão também de ser um anunciador, tem uma missão de falar, tem uma missão de anunciar. Então agora ele não está mais dependente de Felipe, ele não é inteiramente dependente da igreja, mas ele se tornou igreja para anunciar, ele se tornou igreja para alcançar outros. E isso é bonito, que quando eu estava lendo isso, eu me lembrava, porque assim, domingo passado, né, eu me despedi da paróquia e foi uma experiência muito bonita, assim, experimentei muito do amor de Deus em muitas coisas. Muitas frases que me foram ditas, assim, no que o povo ia falando, me marcaram. Mas aí, diante desse texto, eu me lembro de uma frase que uma jovem falou, porque ela falou assim, Padre, o senhor pode ir em paz, porque o Senhor falou de Jesus para nós. O Senhor está indo embora, mas Jesus fica. Eu achei isso tão bonito, porque eles entenderam, né? E também fez eu entender que eu fiz o que eu devia fazer, né? Que eu apresentei aquelas pessoas a Jesus. E eu tô indo, mas Jesus fica, e essa é a verdade. A gente viu isso nesses dias, né? Jesus não se afasta de nós. Foi ontem ou anteontem, não lembro? Mas dizia na primeira leitura que Jesus não se afasta de nós. Somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Mas quando a pessoa faz uma experiência, quando a pessoa conhece Jesus, aquele que anunciou pode passar. Filipe anunciou para o eunuco e passou, mas o eunuco seguiu, porque ele tinha feito uma experiência com Jesus. Então aqui tem duas coisas. Você fez uma experiência com Jesus? Siga a vida, independente das pessoas que passam pela sua vida. E o outro lado, não queira reter as pessoas para você.
Não queira anunciar a você mesmo. Não queira aprisionar pessoas para você, mas queira deixá-las livres, fazê-las livres em Jesus. Porque tudo pertence a Jesus. Nada pertence a nós. Nada pertence a mim. Tudo é de Jesus. E o Evangelho vai dizer que nós, de uma forma ou de outra, vamos ser atraídos a Jesus. Sermos atraídos a Jesus por uma experiência, que pode ser uma experiência de dor ou pode ser uma experiência no amor. Mas ainda assim, aquela experiência que é de dor, que nos aproxima de Jesus, quando muitas vezes a gente está precisando de algo, a gente está sofrendo, a gente está numa dificuldade, nós podemos nos aproximar de Jesus pela dor. Mas essa dor tem que se converter em amor pela experiência com Jesus. Então eu posso chegar até Jesus na dor, mas eu preciso deixar Ele fazer a obra de curar o meu coração da dor, fazer uma experiência com Ele e transformar toda a dor em amor, para que eu permaneça com Ele. Porque se eu me aproximo dele só pela dor e não faço uma experiência, quando a dor cessa, eu vou embora. E aí eu só vou voltar quando eu tiver outra dor. Então eu preciso deixar que pela dor, também essa dor se torne amor, né? Eu lembro que tem uma música que eu não consigo lembrar direito qual é, de quem é, né? Mas que diz que das suas chagas brotavam amor. Eu tô com essa frase na cabeça, não lembro. Eu sei que tem uma música que fala isso, que das suas chagas só brotavam amor. Ou seja, porque Jesus, no seu sofrimento na cruz, transformou toda a dor em amor. Então, se você se aproximou de Jesus por uma dor, por um desemprego, pela perda de alguém, por um abandono, por um sofrimento, por uma doença, permita com que a experiência com Jesus transforme essa dor em amor. Porque é o amor que nos faz permanecer. É o amor que nos faz continuar. Porque a dor, quando ela cessar, você vai embora. Então não pare na dor, mas permita com que Deus transforme toda a dor em amor, para que você permaneça ao lado dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.